Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade de onde nós paramos no último encontro da nossa disciplina de proteção e higiene das radiações por aqui, pelas videoaulas, e eu vou tentar conduzir a disciplina da mesma forma que a gente fazia da maneira presencial. A gente faz teoria e depois faz exercício para fixar e entender melhor sobre o assunto. Qualquer dúvida em relação à teoria ou conteúdo dado, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pela plataforma nos horários de aula, que eu vou estar disponível para a gente conversar e sanar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Só relembrando alguns conceitos que nós já chegamos a falar, mas para contextualizar, já que nós ficamos algumas semanas aí sem aula. Por que eu estou falando isso? Qual que é a finalidade de segurança do trabalho? Vocês nem fazem um curso de técnico de segurança? Justamente porque a nossa disciplina, a gente fala de proteção em radiação, radioproteção. E a gente estava discutindo que todo ambiente de trabalho, qualquer atividade, tanto o colaborador, seja quem for que estiver desempenhando essa atividade, ele vai estar exposto a algum determinado risco, em maior ou menor quantidade. Eu garanto para vocês, toda atividade expõe o trabalhador a risco, certo? Esse risco pode ser um risco físico, como ruído, as radiações ionizantes e não ionizantes, calor, pressões anormais, pode ser risco químico, biológico, ergonômico, enfim. Nós estamos falando isso porque os técnicos vão trabalhar diretamente com o risco físico que a gente fala que é a radiação, mais especificamente a radiação ionizante. Então, qual que é a finalidade de se ter segurança no trabalho? Essa segurança no trabalho ela é um conjunto de medidas, um conjunto de ações que vem justamente para prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então, são conjuntos de ações tomadas, conjuntos de ações de ordem administrativa, utilização de equipamento de proteção coletiva, os EPCs, indicação do uso de equipamento de proteção individual, os EPIs, ou seja, são várias ações com um único objetivo, prevenção. Segurança no trabalho, sempre lembra dessa palavrinha, prevenção. Nós não trabalhamos com remediação. Sempre com o objetivo de evitar acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Quem está indo desempenhar a sua atividade, espera-se que ele volte da mesma forma para casa. Então, a gente tem que promover para esse trabalhador uma qualidade de vida, um ambiente laboral saudável, resguardando tanto a saúde quanto a integridade física desse colaborador. E a nossa disciplina, o nome mesmo diz, proteção, higiene e proteção de radiações. Ok, proteção já é intuitiva, a gente sabe o que é se proteger. Mas o que seria higiene ocupacional? Muitos de vocês devem estar pensando e relacionando higiene com asseio, limpeza e etc. Vocês não estão errados. Sim, higiene é isso, está relacionado à limpeza e asseio. Só que a higiene ocupacional, quando a gente coloca essa palavrinha na frente, ocupacional tem a ver com trabalho, ocupação. É um ramo dentro da segurança do trabalho, a higiene ocupacional, tá ok? É como se fosse galhos vindos da higiene, da segurança do trabalho. Que serve para quê? A gente não falou que existem riscos no ambiente do trabalho? Ok. A gente, então, através dessa ciência, que é a higiene, a gente vai conseguir antecipar esse risco, antes dele sequer existir. A gente faz isso, por exemplo, em plantas, em projetos, em fase de elaboração de projetos. Depois, o reconhecimento do risco, levantar as características, quantas pessoas vão estar expostas, quantos trabalhadores, quantos homens, quantas mulheres, em que setor da empresa, do hospital, enfim. Depois, a avaliação, que seria a quantificação desse risco. Eu consigo medir, a gente fala que são grandezas que eu consigo quantificar. Por exemplo, a radiação ionizante eu consigo quantificar, eu consigo medir. Para isso eu tenho equipamentos como os dosímetros, a gente mede a quantidade de dose que o trabalhador recebeu. E depois dessa avaliação, que seria essa quantificação do risco,
nada mais óbvio que eu tenho que controlá-lo, ou seja, reduzir essa exposição no ambiente de trabalho. Então, é para isso que serve a higiene ocupacional, para trazer bem-estar, são medidas para trazer bem-estar e segurança no ambiente de trabalho para o colaborador. Bom, eu até fiz aqui uma mnemônia para vocês lembrarem quais são aí os objetivos da higiene ocupacional. ARAC, que é o iniciozinho da letra de cada um disso que nós comentamos, né? ARAC, antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos no ambiente ocupacional. Beleza, mas agora especificamente falando da nossa disciplina e do risco radiação, né? Esse risco físico que é a radiação. Então a gente tem que se proteger dele de alguma forma, já que no ambiente de trabalho de vocês, futuros técnicos em radiologia, vai ser o risco que vocês vão estar mais, ainda que em pequeníssimas, super pequenas quantidades, vocês vão estar expostos a esse tipo de risco, que é a radiação ionizante. Então, para isso, a gente tem a radioproteção, que é justamente tomar medidas, né? São medidas que visam a proteger tanto as pessoas que vão estar expostas a esse tipo de radiação, quanto o meio ambiente, que também sofre com isso. Tanto que nas outras aulas nós falamos de alguns acidentes, como por exemplo o Césio 137 em Goiânia, de Chernobyl e alguns tantos outros que causaram impactos ambientais gigantescos, fora os danos, as mutações que nós vimos nas pessoas, né? Então a radioproteção vem para isso. São conjuntos de medidas, de técnicas para proteger pessoas e o meio ambiente dos possíveis danos causados pela radiação. Mas afinal de contas, o que é radiação? Nós falamos durante várias aulas sobre o conceito de radiação, tanto ionizante quanto as não ionizantes. Todas essas radiações nós vimos que são energia, são ondas que se propagam, podendo se propagar no espaço. Nós vimos então o que diferencia uma radiação de outra, uma onda da outra. É exatamente o comprimento de onda e a frequência. Não é isso que nós vimos? Então, essas radiações são ondas eletromagnéticas. Mais especificamente, as radiações ionizantes que nós estamos estudando, quais são as características dessas ondas? Elas têm alta frequência e baixo comprimento de onda. Toda pessoa, todo colaborador que está exposto à radiação ionizante, a gente usa uma sigla, que eu estou mostrando aqui no cantinho esquerdo da tela para vocês, que é a IOE, que significa que o indivíduo ocupacionalmente exposto. Ok? Bom, conceito. Já vimos o que é radiação, mas o que é radioatividade? É diferente. Quando eu falo assim, que determinado átomo ele é radioativo, o que significa? Imagina que eu tenho um determinado átomo que ele é instável. Nós falamos nas aulas passadas que o átomo estável é aquele átomo, o quê? Neutro, não é verdade? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando este átomo tem número de prótons diferente do número de elétrons, ele não é neutro mais. A gente diz que ele está instável. E aí esse átomo instável, ele tende a buscar a ser estável. E como que ele faz isso? Ele libera energia, né? Ele libera energia em forma, pode ser energia em forma de radiação beta, alfa, gama, ou seja, essa transformação de um átomo em outro, através da liberação de energia, da emissão de energia, a gente chama de radioatividade. Então, se a gente falar assim, o decaimento de um átomo ou a desintegração de um átomo, significa que esse átomo ele está se transformando em outro átomo através do quê? Da liberação de energia. Para que ele faz isso mesmo? Para buscar a estabilidade. Então, olha só essa imagem que eu trouxe aqui, como ela é ilustrativa e didática para vocês se lembrarem. Então, pensa aqui comigo, ó, eu tenho um átomo instável,
tá? Então, o número de prótons dele é diferente do número de elétrons. E esse átomo, ele procura sempre o quê? A estabilidade, ou seja, um átomo se transforma em outro, né? Então, é o decaimento. Como que ele faz isso? Ele vai liberar radiação em forma de partículas alfa, beta ou gama. Então, aí nós temos, então, os átomos que a gente fala que são átomos radioativos. Esses átomos instáveis, a gente diz que a gente os denomina como radionuclídeos. E essa radioatividade, ela pode ser natural, a gente encontra na crosta terrestre, na atmosfera, alguns átomos que já são naturalmente radioativos, ou a gente pode também fazer isso de maneira artificial. Para que a gente faz isso? Por exemplo, a união de átomos é uma forma artificial de se ter radioatividade e a fissão nuclear também. Tanto que a formação das bombas atômicas é através da fissão de núcleos. Por exemplo, tratamento de cânceres, tumores, também a gente faz um bombardeamento de alguns átomos, ou seja, de forma artificial esses átomos se tornam radioativos para destruir, para o tratamento específico de algum tipo de câncer. Por exemplo, o iodo radioativo, o iodo 131, muito utilizado para tratamento aí, radioterapia, para afecções em tireoide. O sódio radioativo para tratamento de algumas doenças específicas do coração. Então, são tipos de radioatividade que são artificiais, feitas propositalmente para algum fim específico. Existem alguns princípios muito importantes da radioproteção, que são eles: otimização, justificação e limitação de doses. Vocês têm que saber esses princípios, assim, entender de forma bem clara, que são os princípios da radioproteção. O primeiro deles é o princípio da justificação. Vamos ver aqui, acompanha comigo o que está escrito. Justificação. Qualquer atividade envolvendo radiação ou exposição deve ser justificada em relação a outras alternativas e produzirem benefício líquido positivo para a sociedade. Bom, o que significa esse primeiro princípio da radioproteção? Significa o seguinte, que para um determinado profissional, no caso médico, né, chegar a fazer um exame, por exemplo, uma tomografia, isso tem que ser muito justificável para o paciente, porque ele vai estar recebendo ali doses de radiação muito maior do que ele receberia naturalmente. Então, o benefício dele estar recebendo essa dose tem que ser maior que o risco que ele está sendo exposto. Ou seja, essa exposição do paciente, ela deve ser justificada. Por isso que não se deve fazer esse tipo de exame com muita frequência ou à toa. São só em casos muito necessários e que eu não tenho como trocar por outra técnica, por outra alternativa. Então, aí sim é justificável. Eu não posso, por exemplo, colocar pessoas para fazer treinamento ou testes para exposição de radiação ionizante ou para esse tipo de exame. Então, os médicos, eles têm que ter muita responsabilidade ao indicar um exame que expõe esses pacientes a essa radiação ionizante. Não podem ser expostos de maneira desnecessária. Por exemplo, criança, então, é mais delicado ainda, porque as crianças, elas são 10 vezes mais sensíveis que os adultos. Uma tomografia, para vocês terem ideia, uma tomografia de face, ela expõe o paciente ela equivale a 400 raios-x de tórax. Então, olha só quanta dose o paciente recebe numa tomografia. É óbvio que as imagens são espetaculares, mas tem que ter esse custo-benefício, tem que ter essa justificação. Um outro dado interessante que eu vi, crianças até 3 aninhos, se forem feitas 3 tomografias nessas crianças, a chance de ter um câncer de cérebro, ela aumenta em 5 vezes. Então, repare que com criança, os cuidados têm que ser maiores ainda. Então, esse é o princípio da justificação. O próprio nome já nos ajuda a entender. Um outro princípio que a gente tem aqui, dentro da radioproteção, é a otimização. Olha lá, vamos ler aqui.
O projeto, o planejamento do uso e a operação de instalações e de fontes de radiação devem ser feitos de modo a garantir que as exposições sejam tão reduzidas quanto razoavelmente exequível. Que a gente chama de princípio ALARA. O que ele está falando? Essa exposição desses pacientes a essas doses de radiação tem que ser uma dose necessária para se chegar num objetivo que se deseja, por exemplo, uma boa qualidade de imagem, mas ser o mínimo possível quanto exequível, ou seja, eu vou incidir a menor dose possível naquele paciente para conseguir o meu fim. Qual que é o meu fim? Uma boa imagem. Eu não vou jogar dose desnecessária nele. Então, uma forma de eu conseguir isso é utilizando técnicas corretas para diminuir essa exposição, essa dose nesses pacientes, por exemplo. Então, esse princípio ALARA significa isso, são siglas que vêm do inglês, tá? Exposição que sejam tão reduzidas quanto razoavelmente exequível. Então, vai ser o mínimo de radiação possível que eu vou estar liberando nesse paciente para eu conseguir o meu fim, o meu objetivo, que é um diagnóstico, uma imagem de qualidade. Eu não preciso emitir radiação desnecessária. Então, esse seria o princípio da otimização. Deixa eu colocar aqui no cantinho. E, por fim, a gente tem o último princípio de radioproteção, que é a limitação da dose individual. Cada trabalhador, cada pessoa que estiver exposta no ambiente de trabalho à radiação ionizante, ele pode receber uma quantidade máxima por ano de dose. Dose é a quantidade, é a unidade que a gente usa para quantificar essa dose, essas radiações no organismo. Então, existe uma quantidade máxima, um limite que cada colaborador pode receber. Então, isso tem que ser monitorado através de exame de tempo em tempo. Então, é por isso que os trabalhadores, eles andam aqui, ó, com um dosímetro, normalmente aqui na roupa, ó, para depois vai para um laboratório e aquilo vai ser medido, quantificado, o quanto de radiação ionizante ele recebeu. Tá ok? Existe uma legislação específica que nós vamos estudar mais para frente, que é a 453 de 98, que nós vamos ver essa quantidade de dose que cada trabalhador e suas características peculiares podem receber ao longo do ano. Isso aqui é muito importante. Dentro dessa parte de higiene e proteção, tem muita representação por símbolos e cores nessa parte de segurança que nós vimos. Então, essa é a simbologia, ou seja, todo material que emite algum tipo de radiação ionizante, ele deve vir com essa sinalização, que ela é universal. Beleza. Então, nós já falamos o que é radioatividade, o que é radiação e o que é a ionização, né? Porque nós vamos falar da radiação ionizante. Olha só, eu trouxe aqui a representação, um esquema de um átomo. Esse átomo, olha lá, a gente tem aqui o núcleo dele, ó, onde eu tô passando o cursor. No núcleo, a gente vai ter o quê? Prótons e nêutrons, lembra? Prótons são carga positiva e os nêutrons não têm carga. Toda a massa do átomo basicamente está concentrada aqui no núcleo. E ao redor aqui na eletrosfera a gente tem os elétrons, que têm carga negativa. Ok, esses elétrons estão ali orbitando e circulando ao redor do núcleo. Quando eu tenho um átomo neutro, eu digo que o meu número de prótons é igual ao meu número de elétrons. Agora, a partir do momento que o meu átomo ganha ou perde elétrons, ele deixa de ser neutro. Então, ele passa a ser um íon. Então, quando eu ganho elétrons ou quando eu perco elétrons, o meu átomo, ele passa a ser um íon. Tá ok? Ou seja, o número de prótons já se torna diferente do número de elétrons. E o que é energia ionizante? Imagina que esses elétrons na eletrosfera girando ao redor do núcleo. Quando eu tenho uma energia suficiente para arrancar, ejetar um desses elétrons da eletrosfera, esse átomo, então, ele vai liberar uma energia ionizante. Ele se torna um íon, certo? E libera energia ionizante.
tá ok? Então, seria isso. Esse átomo que ele perdeu um elétron, né, ou ganhou, ele se torna um íon, através desse arrancamento. Nesse processo de arrancamento desse elétron, libera energia, que é a energia, a radiação ionizante. Aqui só para relembrar, passar rapidinho a estrutura da matéria, um átomo de urânio radioativo, representado aqui pelas cores, lá, os elétrons na eletrosfera, o núcleo composto por prótons e nêutrons, ok? Isso aqui nós já falamos. Agora os tipos de partícula, porque essa radiação ionizante, ela pode liberar três tipos de partícula, que nós vamos ver. Pode ser partícula alfa, beta ou gama. As partículas alfa, dentre a radiação ionizante, elas são as partículas mais pesadas, tá ok? Ou seja, se elas são mais pesadas, elas são muito energéticas, elas têm muita energia. No entanto, elas são energéticas, mas não são muito penetrantes. Então, assim, uma folha de papel, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, eu tenho uma radiação alfa incidindo. Se eu coloco uma simples folha de papel, ela consegue barrar esse tipo de radiação, esse tipo de partícula, perdão. Então, assim, em termos de prejudicial ao nosso organismo, é desconsiderável. Depois eu tenho, as partículas beta. São representadas aqui, ó, beta em vermelhinho. Elas são mais penetrantes no nosso organismo do que as partículas alfa. São menos energéticas, porém mais penetrantes. Então, se eu pegar uma lâmina de chumbo, por exemplo, de 2 milímetros ou de alumínio de 5 milímetros, ela consegue atravessar. Mas elas são barradas, por exemplo, por uma madeira com 2,5 centímetros. Então, reparem que elas são um pouquinho, elas conseguem penetrar um pouco mais que as partículas alfa, mas ainda assim são facilmente barradas. Então, no nosso corpo, elas penetram, elas têm um poder de penetração muito baixo, normalmente 2 centímetros, então ela não chega a atingir os órgãos. Pode causar alguns danos, como, por exemplo, queimadura superficial, mas ela não chega a atingir órgãos mais internos. E por último aqui, e as mais que requerem mais atenção e mais cuidado, são as partículas gama. Essas partículas, sim, elas são extremamente energéticas e penetrantes. Elas percorrem milhares de metros no ar. São extremamente perigosas, porque elas, se for exposto há muito tempo a esse tipo de partícula, elas podem causar mutação, alterações no material genético, que nós vamos ver mais para frente nessa disciplina. Pra vocês terem uma ideia, esse tipo de partícula, elas conseguem atravessar a chapa de aço de até uns 15 centímetros de espessura. Mas como que a gente pode resolver isso? Elas podem ser barradas por placas grossas de chumbo ou paredes de concreto grossas. Então, justamente por isso que aquelas salas que acontecem os exames de tratamentos de radioterapia, exames de raio-x e tal, tomografia, elas têm que ser inteiras, o projeto delas, preparados para proteger contra a penetração dessas partículas gamas, com chumbo na espessura adequada ou concreto na espessura adequada. Lembrando que nós já falamos, então, por ela ser extremamente perigosa, qual que é a característica da onda desse tipo de partícula? Elas são ondas com um comprimento bem pequenininho, porém, frequências muito elevadas. É o tipo de característica dessas ondas, dessas partículas gama. Então, olha, trouxe esse esquema aqui para sintetizar. Eu tenho aqui um átomo instável. Então, se ele é instável, ele vai estar liberando energia para se tornar estável. Essa energia vai ser liberada a partir de partículas alfa, beta, raios gama e etc. Reparem, então, aqui que as partículas alfa, ó, são barradas por uma folha de papel. As partículas beta, um pouco mais penetrantes, atravessam uma folha de papel,
mas não chega a atingir nossos órgãos. Ela só chega a atravessar 2 centímetros do nosso organismo, podendo causar queimaduras, mas não atinge os órgãos internos. E aqui a radiação gama, lá, que são extremamente penetrantes. Elas sim penetram todos os nossos órgãos. Não é à toa que esse tipo de radiação é utilizado no tratamento contra diversos tipos de cânceres, para destruir essas células de tumores. Mas olha só, ela pode ser barrada aqui, ó, por uma parede grossa de concreto ou de chumbo, por exemplo. E os raios-x? O raio-x, ele também é um tipo de radiação ionizante, ou seja, ele vai possuir também pequeno comprimento de onda e alta frequência. É característica comum dessas radiações ionizantes. Eu tenho um raio-x que ele pode ser de origem natural, ele existe na eletrosfera, ou eu tenho um raio-x artificial, que é esses exames que a gente faz quando quebra algum osso, tá? Tá até aqui mostrando na maca lá um paciente recebendo raio-x. Esse tipo de técnica, quando o raio-x é artificial, ou seja, ele é produzido de maneira proposital, né, através de uma fonte. Para quê? Através de quê? Freamentos de elétron. Eu tenho aqui o meu aparelho, a minha fonte que emite esses raios-x, uma velocidade muito alta. Eles se chocam aqui, ó, eles batem nesta placa, que seria um alvo, e quando eles batem nessa placa, eles sofrem um processo de desaceleração, ou seja, a velocidade deles reduz. E dessa forma, tem liberação de energia em forma de calor e raio-x, que é o que forma a imagem, aquela chapa que a gente recebe do nosso osso, enfim. Todo mundo já fez raio-x em algum momento da vida. Só que tem uma grande diferença das máquinas de raio-x, por exemplo, para radiação gama. Essas máquinas de raio-x, elas são máquinas de equipamentos elétricos de alta tensão. Então, se eu for lá e desligar, tirar da tomada, essa máquina simplesmente ela deixa de produzir raio-x. Então, aquele perigo ali, aquele risco foi cessado. Já as fontes que emitem radiação gama, que são aquelas extremamente penetrantes no nosso organismo, elas não são equipamentos elétricos de alta tensão. Elas estão emitindo radiação espontaneamente e constantemente. Então, por isso o perigo dessas radiações gama. Beleza. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre o conceito de atividade. Bom, como eu disse para vocês, a radiação ela é uma grandeza. Ela pode ser medida, ela pode ser quantificada, tá ok? Então, olha lá, atividade é a grandeza utilizada para expressar a quantidade de um material radioativo e representa o número de átomos que se desintegram, decaimento por unidade de tempo. Bom, então a atividade ela é a grandeza para medir, para expressar o quanto de radiação determinada fonte libera. Então, se eu tenho uma fonte, o que é fonte, gente? É de onde está partindo, é onde está emitindo determinada radiação. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina para realizar tomografia. Ali é a minha fonte. Então, eu consigo quantificar, eu consigo medir quanto de radiação ela está emitindo. Ou seja, eu consigo, então, medir esse decaimento desse átomo. O que é o decaimento? É a mesma coisa que desintegração. São esses átomos que estão instáveis, que estão liberando energia para se tornar estáveis. Tá ok? Então, essa energia que eles liberam por unidade de tempo, a gente chama de desintegração ou decaimento. É a mesma coisa. Existem algumas unidades de medida para a gente trabalhar com radiação ionizante. Aqui eu trouxe para vocês, ó, aqui em azul, 3 tipos de unidades de medida utilizadas pelo sistema internacional. Vocês vão ver que em cada situação a gente usa determinado tipo de medida. Aqui, ó, Becquerel, que é representado por BQ, foi em homenagem ao nome do cientista que descobriu. Então, nós vamos falar mais aqui nos próximos slides
Quando eu quero caracterizar a fonte que está emitindo radiação, eu uso a unidade Becquerel. Depois eu tenho a unidade de medida Gray, que é para caracterizar dose absorvida. E eu tenho aqui a unidade de medida Sievert, que é representado por SV, que eu represento então o quê? Expresso a radiação de dose equivalente. Ok, vocês devem estar confusos agora. A gente vai ver a diferença, o que é essa dose absorvida e o que é essa dose equivalente. Isso aqui é muito importante vocês gravarem essas unidades de medida, tá? E o que é unidade de medida, gente? É aquilo que expressa determinada grandeza. Por exemplo, se eu vou comprar leite, eu peço em litro. Distância de uma cidade a outra, em quilômetros. A minha altura, em centímetros, metros. A minha massa, em quilo. Se eu quero quantificar, medir a quantidade de radiação, eu vou utilizar essas unidades de medida aqui. Bom, primeira unidade de medida que nós falamos, que é o Becquerel. O Becquerel, quando eu tenho um material radioativo e ele apresenta uma desintegração por segundo, ou um decaimento por segundo, a gente vai expressar a atividade dele em um Becquerel. Então, quando eu tenho um material qualquer que emite radiação e ele está desintegrando, ele tem uma desintegração a cada segundo, eu digo que a atividade dele é de um Becquerel. Agora, quando eu tenho um corpo, uma matéria, né, que recebe a unidade do Sistema Internacional usada para medir a energia cedida para a matéria irradiada, é chamada de Gray. É definida como a dose de radiação absorvida por 1 joule por quilo. Pensa comigo, quando eu tenho uma fonte emitindo radiação e eu quero medir o quanto de radiação essa fonte está emitindo, se eu for lá na fonte, qual a unidade de medida que eu vou usar? Becquerel, que acabamos de ver. Vocês concordam, se essa fonte está emitindo energia, tem que ter uma matéria para receber, certo? Essa matéria que recebe, a gente fala que ela está recebendo, então, é uma dose absorvida, tá ok? E ela vai estar recebendo uma energia. Quando essa energia de 1 joule é absorvida por 1 quilograma dessa matéria, a gente diz que essa unidade é de 1 Gray. Ok? E por fim, se eu quero saber, expressar os danos que essa dose vai causar ao meu organismo, porque cada dose, cada radiação vai causar um dano específico no organismo. Algumas causam mais danos e outras causam menos danos. Então, se eu quero expressar, saber o quanto de dano está causando, eu vou usar a unidade de medida Sievert, representada aqui por SV, tá? Se eu pego essa dose e multiplico por um fator, que a gente chama de fator de qualidade, eu consigo saber o quanto de dose equivalente que determinado organismo recebeu. Tá ok? Então, se eu pego a unidade Gray, né, que é dose absorvida, multiplico por esse fator de qualidade, eu consigo saber o quanto de dose equivalente o meu organismo de fato recebeu. Então, para cada tipo de partícula, eu tenho um fator para eu multiplicar. Se for uma partícula gama, uma partícula X ou beta, esse fator é 1. Se for uma partícula alfa, eu multiplico por 20. Então, assim, a gente consegue concluir que essa dose equivalente, ela nos dá que tipo de informação? Sobre o dano que aquele organismo está tendo ao receber determinada quantidade de radiação ionizante.
Eu acho que agora vai ficar tudo muito mais claro com essa figura aqui que eu trouxe, ó. Ela tem os 3 tipos de dose. Olha aqui, em azulzinho aqui, acompanha comigo no canto esquerdo do computador. Eu tenho aqui o meu material, o meu átomo, a minha fonte radioativa. É daqui que está surgindo, originando a minha radiação ionizante. Então, ela está liberando radiação. Se eu vier aqui na minha fonte e medir a atividade, quantificar essa atividade desta minha fonte, ó, repare que eu estou medindo radiação na fonte. Qual a unidade de medida que eu uso, então? Ó, Becquerel. Tá ok? Então, quando eu estou vindo na fonte radioativa e meço, né, quantifico, é a unidade Becquerel. Lembra que eu disse para vocês que essa radiação tem que ser absorvida por alguma matéria. Então, quando eu tenho essa matéria aqui minha, ó, a cada 1 quilo, eu estou tendo absorção de 1 joule de energia, que eu digo que é o quê? Qual a unidade de medida? 1 Gray. Então, a gente chama de dose absorvida. Então, essa matéria que está recebendo essa radiação, através da unidade de medida Gray, que é 1 joule para cada quilo de matéria, a gente chama de dose absorvida. Agora, se por fim eu quero saber qual que é o dano causado ao meu organismo que recebeu essa dose, eu tenho a dose equivalente, que ela vai me mostrar o dano biológico sobre o homem. E para eu saber essa dose equivalente, lembra que eu falei que tem uma fórmula? Que ela é a unidade de medida Sievert, que eu multiplico, então, a minha dose absorvida, que é em Gray, por aquele fator de qualidade. Esse F, que é o fator de qualidade, ele vai variar. Se for uma radiação, se for uma partícula beta, X ou gama, esse fator é 1. Se for uma partícula alfa, esse fator é 20. Ficou claro? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Então, é muito importante esses conceitos de fonte radioativa, dose absorvida e dose equivalente. Outra coisa muito importante que nós vamos falar, então nós já vimos que essa atividade mostra o quanto de radiação está sendo liberada ali por esse átomo, né? Reparem que com o tempo, é óbvio que esse átomo vai liberando radiação, liberando, buscando o quê? Uma estabilidade, até se transformar em outro átomo, não é isso? Alguns átomos demoram segundos para perder radiação, outros demoram horas, outros demoram dias. Tem matéria que demora milhões de anos para sofrer esse decaimento radioativo. Tem um conceito muito interessante que é o conceito de meia-vida. O que significa meia-vida? É o tempo que leva para essa atividade reduzir para metade do seu valor inicial. O que significa isso? Suponhamos que eu tenho um átomo que a fonte dele libera 1000 Becquerel. Para ele chegar na metade dessa emissão, que é 500 Becquerel, ele leva, suponhamos, vou dar um exemplo aqui, ele leva 10 horas. Então, olha só, eu tenho um átomo X que libera 1000 Becquerel. Para ele chegar a 500 Becquerel, ou seja, metade da atividade dele, ele leva 10 horas. Então, essas 10 horas significa que é a meia-vida desse átomo. Ou seja, esse átomo demorou 10 horas para se ter metade do seu valor de atividade. Vai ficar claro nesse exemplo aqui que eu dei para vocês, ó. Imagina comigo que eu tenho o iodo 131, que é um átomo radioativo. A meia-vida dele é de 8 dias. O que significa isso? Então, suponhamos que eu fui lá na minha fonte, que emite radiação, fiz a medição. Olha aqui no canto esquerdo, tem 1000 Becquerel. Se a meia-vida dele é 8 dias, significa que com o passar de 8 dias, esse átomo vai estar emitindo metade da atividade dele, 500 Becquerel. Se passarem
mais 8 dias, ou seja, depois de 16 dias, vai cair pela metade novamente. Esse átomo vai estar emitindo 250 becquerel. Se eu aumentar mais 8 dias, ou seja, passaram-se 32 dias, o que vai acontecer? Vai cair pela metade de novo, 125 becquerel. E assim vai, consequentemente, até sumir a radioatividade desse átomo, do iodo. Tá ok? Então, 8 dias é a meia-vida dele. Se eu falar assim, o que é meia-vida? O átomo de iodo tem meia-vida de 8 dias. Significa que para a atividade dele cair pela metade, tem que se esperar 8 dias. Tá ok? E a cada 8 dias, cai-se pela metade de novo. Tá? Agora, olha que interessante esse quadro que eu trouxe aqui. Ele traz alguns átomos, tá, radioativos, radioisótopos e o tempo de meia-vida. Lembrando, meia-vida é o tempo necessário para a atividade reduzir pela metade. Então, vamos aqui no último da tabela. Ó. Esse átomo aqui, ele demora 55 segundos para... É o radon, tá? Ele demora 55,6 segundos a meia-vida dele. Então, significa o seguinte, eu vou dar um exemplo, tá? Eu não sei. Suponhamos que a atividade dele seja 1000 becquerel. Depois de 55,6 segundos, essa atividade dele cai para 500 becquerel. Depois de mais 55,6 segundos, essa atividade cai para 250 becquerel. Bom, deixa eu pôr meu computador para carregar. Isso significa o seguinte, que a meia-vida dele é muito rápida, desse átomo radon. É de 55 segundos aproximadamente. Agora, se eu pego o urânio radioativo, a meia-vida dele é de 4,5 bilhões de anos. Ou seja, para a atividade desse átomo cair pela metade, temos que aguardar 4,5 bilhões de anos para cair pela metade. Ou seja, para esse átomo sumir totalmente da natureza, caso houver algum acidente radiológico, isso vai demorar bilhões e bilhões de anos. Nós não vamos estar aqui para ver, nem para contar história, nem nossos netos, tá? Vamos aqui outro átomo. O iodo, ó, iodo 131, que foi o exemplo que eu dei no slide anterior. O iodo 131, a meia-vida dele é de 8 dias. Então, o que isso significa? Que eu tenho uma atividade X do meu átomo de iodo, depois de 8 dias essa atividade cai pela metade. O que isso significa? Vocês já viram essas pessoas que vão fazer tratamento, principalmente para câncer de tireoide, né, que faz aquele exame de cintilografia de tireoide, que toma um contraste antes? Essas pessoas que estão fazendo esse tratamento, elas recebem uma dose terapêutica de iodo 131 para tratamento de hipotireoidismo ou de câncer de tireoide. E esse tipo de átomo, que é um átomo que não existe de forma natural na natureza, a gente faz isso de forma artificial, através de bombardeamento. A gente cria esse iodo radioativo. Ele libera radiação gama e radiação beta para destruir esses tumores do câncer. Então, a pessoa que está exposto a esse tipo de radiação, que está fazendo esse tratamento, quando ela volta para casa, ela tem que ficar pelo menos 8 dias sem contato com outras pessoas, ficar em outro cômodo, quando for ao banheiro, dar descarga 3 vezes, dormir em outro quarto, evitar qualquer tipo de carinho, ficar pelo menos a 1 metro de distância de outra pessoa, porque ela vai estar emitindo esse tipo de radiação. E o cuidado deve ser redobrado com criança e com mulheres grávidas. Por que 8 dias que eles falam para esperar? Porque é o tempo de meia-vida desse átomo. Ou seja, o átomo de iodo radioativo,
a atividade dele é de 1000 becquerel. Significa que depois de 8 dias, essa atividade reduz para metade. Então, depois de 8 dias, essa pessoa ainda vai estar emitindo radiação, pela metade. Passaram-se 16 dias, reduz pela metade novamente. E assim por diante. De 8 em 8 dias, vai reduzindo pela metade, até sumir completamente a radiação no corpo dessa pessoa. Então, é por isso que depois desse tratamento com radioterapia, com iodo, aqui no caso, tem que ter esse isolamento. Tá? Então, aqui eu trouxe outros átomos para vocês verem. Olha lá, o carbono, o tempo de meia-vida dele é de 5.730 anos. Então, olha, é muito tempo. Por isso que esses acidentes como de Chernobyl, que já aconteceu há mais de 30 anos, se a gente for lá hoje, na usina, tem e fizer a medição, tem radiação até hoje. Porque vocês viram que demora aí milhões, até bilhões de anos para esse átomo sofrer esse decaimento radioativo. Então, a nossa aula, vocês viram que são muitos conceitos que nós vimos hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição pela plataforma ou pelo WhatsApp. Depois nós vamos fazer alguns exercícios, eu vou corrigir para ficar mais claro na cabeça de vocês. Então, boa semana e bons estudos para todos.